Fala, resenheiros, aqui é o Tyson Valadares. E aqui é o Fernando Lobo. E esse é o Resenha Pop, o seu podcast sobre a cultura geek, nerd, cultura pop, enfim, filmes, séries, todo esse universo que amamos. Acabou a vadiagem, né, Tyson? Acabou as férias, acabou esse tempo, esse hiato que nós demos aqui no canal. Para quem nos segue no Instagram, a gente tava postandinho algumas coisas, acompanhando algumas coisas lá, mas agora acabou a vadiagem, né? Agora de vez, né? Pelo amor de Deus. vez. E viemos com o episódio 31 para terminar algo que começamos. Nós não gostamos de deixar coisas inacabadas, né, Fernando? Exatamente. O total de 0 pessoas pediram pra gente, insistiram pra gente terminar a nossa saga aqui. E a gente vai terminar para falar de The Last of Us. Isso, vamos falar dos 3 últimos episódios que faltou a gente falar. Para quem tá vendo esse vídeo aí pela primeira vez, vendo nosso canal pela primeira vez, já se inscreve no canal, deixa aquele curtir que sempre nos ajuda e também vê os vídeos anteriores que a gente acompanhou The Last of Us da segunda temporada desde o primeiro episódio. E agora nós fizemos o primeiro, segundo, terceiro, quarto. E agora nós vamos fazer o quinto, sexto e o sétimo, né? Isso. A gente fez um vídeo para cada episódio. E nós estamos em viagem e a série acabou durante a nossa viagem. Acabou que a gente voltou da viagem, não conseguiu. É difícil, para quem viaja sabe que a rotina depois fica complicada, né? Exato. A gente não conseguiu ainda voltar na rotina, mas agora a gente vai voltar com os vídeos. Inclusive falaremos mais dessa nossa viagem. Quem nos segue também na rede social, principalmente os perfis pessoais, meu e do Fernando, viram para onde a gente foi, viram o que aconteceu, mas a gente vai falar mais dessa viagem que foi magnífica e que realmente demorou para que a gente voltasse, colocasse o pé no chão aqui e voltasse com conteúdos no canal. Mas antes de adentrarmos ao nosso assunto do episódio 31 do Resenha Pop, nós temos que falar dos nossos queridos patrocinadores que nunca nos abandonam. E o primeiro deles é a distribuidora Santos e Brito, a bebida mais gelada aqui da cidade de Itararé. Então, para você que precisa daquele churrasco, daquela bebida trincando no final de semana principalmente, né? Você pode ligar ali na distribuidora Santos e Brito, que fica na rua Tiradentes, 312, na Vila Osório, aqui na nossa cidade de Itararé. E o delivery deles, que entrega rapidinho, é o 15998239095. 15998239095. Então, distribuidora Santos e Brito aqui em Itararé, a bebida mais gelada da cidade. Dá um abraço lá pro William e pro Marcão, que renovaram o contrato com a gente por mais um ano. Aí sim, cara. Obrigado. Nosso primeiro patrocinador e tá com a gente aí por mais um ano. Muito obrigado, William e Marcão. Vocês nos ajudam muito. Exatamente. E aqui o nosso belíssimo estúdio, MB Studio, gravações de jingles e vídeos, né? Falar com o Marcos Barbosa, 15 981 28 8540. Na tela agora a logo deles para Aqui, vocês não esquecerem dessa marca MB Studio, o melhor estúdio aqui da cidade de Itararé e região. Se nós temos toda essa estrutura aqui é por conta da MB Studio. Bora lá então, adentramos ao nosso assunto, que é como foi o final aí de The Last of Us, os 3 últimos episódios, né? Tivemos fortes emoções ali, né, Fernando? Sim. Alguns não gostaram, dividiu muito a opinião. E eu falo pra você, cara, já de começo, foi muito bom, pelo menos pra mim, ter assistido esses 3 últimos episódios depois do hype, entendeu? Porque como a gente explicou, a gente viajou, os 3 últimos episódios foram lançados enquanto a gente estava na viagem. Aí a gente chegou com toda aquela questão de canseira da viagem, querer dar uma descansada, querer dar uma relaxada. E eu fui assistir depois disso. Então eu acredito que eu fui assistir os 3 episódios, assim, sei lá, uns 30 dias depois que eles foram lançados. E pra mim eu acho que foi bom, porque eu fui sem muito hype, porque eu sei que muita gente não gostou. E eu, como um amante do jogo, eu fui assim, só pra falar, quero terminar mesmo essa série, pra ver o que vai dar. E cara, vou falar pra você, não desgostei tanto assim. Sim. O que acontece muito é que quando a gente deixa de falar sobre algo, né? A gente assistiu muito depois ao final da temporada, né, os três últimos episódios.
Então muita gente tava falando na internet, então já meio que baixa esse hype, Isso, né? exatamente. Muita gente falando mal, muita gente criticando, não gostando das decisões aí da série, que a série tomou, né? E então vamos começar, né? Vamos falar. Vamos lá então, vamos começar com o episódio 5, né? Que o nome do episódio é Feel Her Love, né? Uma tradução literal do inglês, Sinta o Amor dela, né? Nós temos ali a continuidade ali da aventura, vamos dizer assim, da Dina e da Ellie, onde elas têm ali a missão de encontrar com a Nora, né? Que a Nora, que é uma das integrantes daquele grupo que mataram o Joel, e eles descobrem ali com algumas pistas que a Nora estaria ali no hospital de Seattle. Esse episódio responde uma questão que a gente tinha muito clara antes, né? Que a gente não sabia se teríamos os fungos no ar, né? Os esporos exatamente. No ar. E tinha esse hospital aí, que tava ali, o subterrâneo do hospital, tava tomado por esses esporos. E foi uma cena bem legal, né? Nossa, muito bom mesmo, assim. E eu digo pra você que no jogo, os esporos, eles são muito importantes, cara. Porque eles fazem parte da jogabilidade. Então, assim, a ausência dos esporos na série, ficava faltando alguma coisinha ali, sabe? Porque é realmente aquela coisa quase que claustrofóbica. Opa! Que é tipo você não poder respirar nesse local, né? E realmente seguir um pouco o jogo no sentido de ser locais onde a infecção está há mais tempo, está mais encalacrada, vamos dizer assim. O que aconteceu é o seguinte, no jogo a Dina descobre que ela é imune por conta dos esporos, né? Dos esporos, que exato. a máscara de gás dela quebra ali, e daí ela acha que a Ellie já vai ser infectada. E na série a diferença é que ela realmente levou uma mordida no braço, né? Exato, a Dina viu ela levando uma mordida, então a gente já tinha falado dessa diferença. Como a gente achou que não ia ter os esporos, né? A gente falou, então a série tomou esse caminho da mordida para driblar a ausência dos esporos. Mas a gente viu ali que no hospital, no subterrâneo do hospital, ou nos andares mais baixos do hospital, tem realmente ali uma... quase que o jogo diz que tem indícios de que a infecção como um todo começou ali, sabe? Então, a série não deixa muito clara isso, mas... Enfim, é só você imaginar, faz quanto tempo que eles estão nesse mundo apocalíptico, sei lá, 20, 30 anos? É ali que foi um dos primeiros locais onde a infecção se alastrou. Então todo esse tempo, eles trancados ali, então a infecção realmente ela tomou proporções muito grandes. E a proporção maior dessa infecção nesse subsolo desse hospital, a gente vai ver provavelmente na terceira temporada com a Abby, porque é a Abby que explora mais esse subterrâneo ali, pelo menos no jogo, tá? Mas voltando então, a gente descobre ali que o filho, né, de uma das oficiais da WLF acabou descendo para verificar esse subterrâneo com uma equipe e não voltaram mais, se sacrificaram. Não voltaram mais, é bonita a cena, Isso. Porque a oficial, ela meio que cuida do hospital e chega uma superior dela e fala, viu, o que aconteceu? Por que foi feito esse procedimento, né? Começou ali a dar uma chamada bem forte. Ela falou, a gente levou uma equipe pra lá, mas infelizmente eles acabaram morrendo, e o filho dela acaba se sacrificando, né? Exatamente. Pra conter essa infecção, que ela saísse ali do subterrâneo do hospital. Eles praticamente lacram esse local para que ninguém entre lá, né, e tal, e por um bom motivo. A gente tem um primeiro vislumbre ali da interação do líder, né, da WLF, que é o... Esqueci o nome dele agora. Isaac. Isso, Isaac, né? Junto com essa oficial que acabou perdendo também o filho. E a gente já vê que o Isaac deposita uma confiança muito grande na Abby, né? Dela ser a futura líder da WLF, e que ele tá, de certa forma, decepcionado com ela e também tá procurando ela. Por que ele tá procurando ela, né? Então, você percebe que a partir desse episódio, a série com mais força já deixa os ganchos para a terceira temporada. Que, como todo mundo já sabe, não é um spoiler, vai mostrar os dias 1, 2 e 3 em Seattle, só que na versão da Abby, né? Então, tanto é que no final, né, a gente vai falar,
aparece lá Seattle dia Dia 1, um. né? Então, já vai deixando esses ganchos, né? Pra explicar na terceira temporada por que ele tá procurando a Abby, por que a Abby tá sumida, o que é aquilo que aconteceu mais pra frente lá naquela ilha, aquela guerra, enfim, a gente já vai chegar nesse ponto. Mas eu achei interessante que já foi deixando, falando assim, ó, tem mais coisas acontecendo, não é só esse romance, essa questão aí com a Dina, com a Abby e com a Ellie, né, e com o Jesse, né, esse triângulo amoroso. Tem mais coisas acontecendo em Seattle que vai ser mostrado mais pra frente. Exatamente. Enquanto isso, a Ellie e a Dina estão no teatro. Aí elas recebem ali por aquele radinho que elas pegaram de um dos soldados lá, que a Nora estaria por ali, estão procurando alguém, né? Isso, elas estariam, né, elas recebem essa notícia, né, essa pista que a Nora estaria no hospital, e elas traçam um plano ali para irem até o hospital. Só que para chegar até o hospital tem muita vigilância, né, da WLF. E elas veem que a melhor forma de ir pro hospital é atravessando um galpão lá abandonado, né? Isso é a única forma delas passarem despercebidas ali. Só que esse galpão muito provavelmente tem infectados. E é muito engraçado, porque assim, tem uma atitude não é burra. Porque se não tem ninguém ali, né? Exatamente, Algum motivo. Não tinha ninguém ali, né? Aquele lugar, tanto que eles mostravam uma rota, eles desviavam daquele lugar. Alguma coisa, né? Teria naquele lugar. Não tem ninguém nesse lugar, todo mundo dizia, mas vamos por do ele. Lado ali, né, do hospital. Exato. Então assim, tudo bem, teve a explicação do que seria para desviar do pessoal ali, né, das rotas, enfim. Elas preferiram ir por um perigo desconhecido e enfrentar infectados do que enfrentar os soldados da WLF. Então elas entram ali, obviamente, naquele galpão. O galpão tá lotado de stalkers, né? Que é aquele novo tipo de infectados que a gente conhece nessa série. E realmente aí já se assemelha um pouco ao jogo, não esse momento, mas é o momento em que eles descobrem a existência de stalkers, que é mais próximo de Seattle, né? Não foi daquela forma que apareceu na série, lá já em Jacksonville já tinha o primeiro stalker. Que a Ellie tem encontro com o primeiro stalker. Mas a série também, eu acredito que fez isso para que quando tivesse esse momento tenso agora, que foi do galpão, ela já soubesse do que se tratava e soubesse como enfrentar. Então eu acho que foi uma saída da série no sentido, vamos colocar um stalker lá no começo, para que daí ela já saiba da existência dele e depois seja mais, vamos dizer assim, mais fácil de a gente fazer o povo crer que eles conseguiram escapar daquele momento. E essa cena ela é muito bem feita, né? A questão de toda a construção dela, né? Da tensão ali dessa cena. Porque quando elas entram ali, elas combinam, não, vamos atirar. De jeito, em hipótese alguma, não vamos atirar. Exato. Vamos passar por ali, tentar passar no stealth ali sem nenhum problema. Aí aparece um stalker, né? Aí uma olha pra outra assim e fala, olha, acho que dá pra passar por aqui ainda. Aí aparecem 2, 3, 4... Cara. E é muito legal o jeito que vai aparecendo, né? Eles com os olhinhos brilhando só assim. Dá um medo, assim, uma tensão. E é muito legal também que combina esse momento com o jogo, porque os Stalkers, ele é um dos únicos inimigos que é muito difícil você passar deles por stealth. É muito difícil. Eles fazem emboscada, eles são mais... Eles te emboscam, né? Não é você que é o escondido do local, é eles que são os escondidos do local. Então, assim, eu gostei desse momento. Lógico, né, gente? Eu vou falar depois no final do nosso vídeo, que a gente vai falar das nossas impressões sobre essa temporada, mas eu acho que ainda o defeito tá um pouco nessa dinâmica ali da Ellie com a Dina, cara. Tipo, tem coisas que são legais, a Dina é uma excelente atriz, é uma Dina muito melhor do que a Dina do jogo, só que, cara, o que fizeram com a Ellie no sentido, não estamos falando, já falamos aqui, não estamos falando da aparência da atriz, não é por isso, mas o que fizeram com a Ellie no sentido ali dela após a morte do Joe, enfim, eu vou falar disso mais pra frente, mas a cena em si é muito boa e ali acabam tendo que usar a arma, né, Fernando, usar tudo o que tinham ali, e o mais engraçado é que
o Jesse aparece nesse momento, bem diferente do que é nos jogos, né, em que o Jesse ele aparece no momento de um confronto da Ellie sozinha com a WLF. Então ela tá ali quase que morrendo ali pela uma emboscada dos soldados da WLF no jogo, e o Jesse aparece para salvar ela e ajudar ela a escapar daquele cenário. Aqui ele ajuda elas a escaparem dos infectados. E essa cena é bem parecida com o jogo, você falou, né? Que aparece alguém estendendo a mão pra salvar ela. Exato, até no jogo. Só que no jogo tem uma diferença, né? Até no jogo, cara, tipo, a gente ficava naquela coisa, né? Será que o Joe morreu mesmo? Será que o Joe morreu? Por mais que a gente tenha visto a cena no jogo, por mais que a gente tenha visto o túmulo e tal, a gente ficava com aquela coisa, eles não vão matar o personagem principal da série, né? Um dos, né, personagens principais da série. E daí, nesse momento, a hora que aparece uma pessoa tipo, ajudando ela e a mão no jogo, eu confesso que por alguns segundos eu falei, é o Joe. Só veja que eu tinha, né? Exato. Eles deram um jeito de esconder o Joe ou mentir a morte dele pra ele aparecer no momento de surpresa, enfim, é ele. E era o Jesse, né? Foi no jogo, foi uma decepção um pouco grande, porque a gente imaginava que era o Joe. Mas também foi uma tática do jogo e também da série da gente se aproximar mais do Jesse, principalmente pelo que ia acontecer com ele dali um tempo pra frente. Né? Isso, e depois disso eles acabam tentando fugir ali pela floresta, né? O Jesse, ele insiste em voltar embora, ele quer voltar embora pra trazer a Dina e também a Ellie. Só que ali no meio do caminho eles têm um encontro inesperado, né? Eles encontram os Serafitas ali. Exato. E eles veem uma cena muito, muito terrível, né? Eles veem realmente um ritual sendo feito, né? Um ritual ali quase que de uma purificação que eles fazem, né? Que cortam ali, né, a barriga, sai todo o intestino. Isso, e essa cena é muito boa, que a Dina toma uma flechada na perna. Uhum. Nossa, é muito boa essa cena. Eles acabam tendo que fugir e... No momento derradeiro, assim, sabe? A Ellie olha pro lado e vê o hospital. Uhum. E ali ela decide continuar a vingança dela, enquanto o Jesse leva a Dina pra outro lugar, né? Muito importante você ter falado isso, Fernando, porque, cara, desse momento pra frente, daí sim eu consegui enxergar na Ellie da série um pouco da Ellie do jogo. Que é a hora que ela deixou de lado o que estava acontecendo com a Dina ferida, grávida, o Jesse ali, né, obviamente estaria cuidando dela, mas ela deixou de lado isso para seguir com a vingança, né, assim, cara, dessa parte ali do encontro dos Serafitas até o final do episódio, que é o que ela faz com a Nora, cara, pra mim foi perfeito. Perfeito mesmo, cara. Sei que tem gente que não gostou e tal, mas pra mim foi muito, muito bom, porque eu consegui começar a ver um pouco daquela Ellie sangue no olho que a gente vê no jogo. Sim. Eu consegui ver na série também. E é muito legal que essa parte é muito jogo, assim, porque ela entra no hospital muito quietinha, o cachorro não vê ela, e várias vezes do jogo você tem que entrar em lugares escondidos. Uhum. Que até o cachorro não vê você, né? Exatamente. O cachorro ele até escuta assim, vai ver o rastro. Sente o cheiro, sente o cheiro, vê o rastro, mas nunca pega você. Uhum. E daí temos uma cena aí que é maravilhosa, né? A Ellie acaba encurralando ali, né? Confrontando a Nora, que acaba fugindo dela ali no meio do hospital, e a Ellie atrás dela. E a Nora, pra fugir, em desespero, ela acaba entrando nesse subterrâneo do hospital. Exatamente, cara, e essa parte foi muito fiel ao jogo. Isso qualquer jogador de The Last of Us 2 tem que falar que foi fiel. A partir do momento que a Ellie chega ali já com a arma apontando ali na Nora, a fala delas, o diálogo delas é idêntico. A forma como a Nora foge, né, joga o negócio na Ellie e foge. Os demais tentando atirar na Ellie, você tem que correr também no jogo para eles não pegarem. Não pode perder a Nora também de vista, que senão você morre, vamos dizer assim, dá um game over ali. Você tem que manter a consistência da sua corrida atrás da Nora, e foi muito legal, muito frenético. E explica bem que eles não foram atrás da Ellie, né, porque elas entraram na área de infecção. Eles pensaram, morreram. Morreram, exatamente. E é nessa hora que daí a Nora tá ali já tossindo, né, sendo infectada pelos fungos. Que fala pra Ellie ali que, olha, nós duas vamos morrer pelo que você fez, né? Daí que ela percebe que a Ellie é a menina imune, né? E é muito legal essa cena, porque quem não jogou, né, o jogo, até ali não sabe que a Ellie já descobriu
que o Joe já contou, né? Exatamente. O que aconteceu naquela noite. Então, na primeira temporada, exato. E a Nora conta, assim, como se fosse abalar ela, a Ellie. E ela fala assim, não, eu sei tudo isso. Eu sei de tudo isso, exatamente. No jogo, cara, a gente ainda não tem essa revelação Você nesse não sabe momento. também. A gente só sabe depois no flashback, né? Daí que a gente já vai explicar no próximo episódio aqui. Mas eu achei legal dessa forma, cara, que foi revelado assim, ó. Eu já sei que ele fez. Nossa, e é muito bom porque o jogo de câmera, assim, a direção foi muito boa. Porque dá pra você ver que eles estão num lugar com os esporos e tá uma luz vermelha, assim, sabe? Em cima da Ellie. Cara, é muito boa essa cena. Muito boa a cena mesmo, muito boa. E termina ali com a Ellie, né, torturando a Nora. E daí já dá um deslumbre, né, do flashback do Joel abrindo a porta do quarto da Ellie, né, obviamente anos atrás daquele acontecimento. E a gente já tem um vislumbre do que seria o próximo episódio, que é o episódio 6, The Price, ou o preço, né? Onde a gente tem toda o que aconteceu com o Joel e com a Ellie desde o momento em que eles chegaram em Jacksonville ali no final da primeira temporada até os eventos que a gente está acompanhando, né? E a primeira coisa desse episódio, né, que já dá um quentinho no coração, é que na abertura aparece ali os fungos, aparece de novo o Joel, né? Ali do lado da Ellie. Isso, exatamente. Para quem não percebeu, a gente percebeu que nesse episódio já aparece o Joel ali, mostrando que vai ser um episódio exclusivamente dos dois. Com ele. Exato. E esse episódio é muito carregado de emoção, é um episódio muito bonito. Cara, pra mim foi o melhor episódio dessa temporada. Cara, eu acho que foi um deles ali, junto com o episódio da morte do Joel, né? Eu acho que se eu pudesse fazer um top 3, seria esse episódio, daí o episódio, em segundo lugar, o da morte do Joel, e o terceiro, o último episódio, que eu gostei do último episódio. Tá? Mas assim, a gente vê que esse episódio ele tentou fazer mais ou menos, Fernando, por mais que seja com personagens canônicos da série e principais da série, mas ele tentou fazer mais ou menos o que foi feito lá naquele episódio que nós temos na primeira temporada, Jack... do casal lá. Esqueci o nome. Esqueci o nome dele também. Mas naquele episódio que a gente acompanha... É Jack Bill. Isso, o Bill. É o Bill. Bill, né? O Bill, o outro não sei se é Jack. Do episódio do Bill... em que eles tentaram contar sim uma história dentro de um episódio. Então a gente vê já no começo a infância do Joel ali, né? Ele mentindo pro pai para tentar salvar a pele ali do Tommy, né? E o pai falando para ele: eu espero que você seja melhor que eu um dia. Bill, né? E Frank. Isso, Bill e Frank. Então, assim, não sei se vocês entenderam essa minha comparação, mas eu entendi, é um episódio que o episódio sozinho conta uma história. E eu entendi isso, essa intenção da HBO nesse episódio 6, que é contar a história do relacionamento do Joel com a Ellie e o que levou ela a estar brava com ele naquele... Porque quem estava jogando o jogo e quem nunca jogou o jogo, mas estava acompanhando a série, não sabia o porquê que ela estava tão revoltada com ele. Tava tão brava com ele ali no começo da segunda temporada, sendo que eles terminam ali a primeira temporada praticamente como pai e filha, né? Então a gente vê ali o Joel, a gente vê acompanhando os aniversários da Ellie. Eu achei muito legal essa forma que eles fizeram pra gente acompanhar o crescimento da relação. Foi bem legal mesmo. E o começo desse episódio é muito forte, né? É o Joel criança, ele e o Tommy aprontando muito ali, e o Joel meio que sempre na retaguarda, né? E o pai deles ali era muito violento e eles estavam com medo já do pai chegar ali e bater neles, né? Por conta do Tommy ter feito uma besteira ali. E o pai deles é policial, né? Era policial. Exato, E o pai dele ali num momento de... Ele entrou em si, né? Vamos dizer, um momento de lucidez, né? Um momento de lucidez ali daquelas violências que ele praticava com o Joe e com o Tommy. Ele contou uma história do avô, né? E o Joel, nada mais, ele tentou ali, quando ele foi mais velho, ele tentou quebrar o ciclo, né? Exato. De violência. De violência, perfeito. Então você entende depois o tão violento que o Joel tava ali, por conta da ele estar crescendo, de ter a... Ela tava crescendo, né? Ela tava se descobrindo, então ele também teve esse clique, ele não queria ser igual ao pai dele. Exatamente, ele sempre tentou resolver as situações adversas com a Ellie
de uma forma diferente do que o pai dele resolvia com eles, né? E a gente viu isso, né? Que ele tentou ser o melhor para Ellie ali, e a gente acabou tendo até uma raivinha da Ellie em alguns momentos, né? Por causa de ser ali uma adolescente, emburrada, revoltada. E a gente vê ali no primeiro aniversário dela de 15 anos, que ele faz todo ali um violão para ela ali, né? Faz um violão personalizado com o símbolo da borboleta ali, na mariposa, exato, na mariposa. Aparece ali a icônica cena dele cantando pra ela, que é bem emocionante. E essas cenas dos personagens ele cantando, ensina ela a tocar violão. Essa cena dos personagens cantando nessa segunda temporada foram épicas assim para mim, foram muito boas. Aí no outro aniversário de 16 anos, ele leva a Ellie para o museu lá, que tem dinossauros e que tem toda aquela questão da exploração espacial, né? Isso. E você vê ainda a Ellie criança, né? Tipo assim, isso. Inocente, que ainda ela não viu tudo que ela viu até agora, então é muito diferente, né, do que ela é hoje. Exato, a série conseguiu até mostrar essa diferença dela, né? Que ela foi crescendo e com o passar do tempo ela foi amadurecendo e principalmente desconfiando do Joel com relação à história que ele contou do que realmente aconteceu em Salt Lake City. Então a gente vê essa evolução e por isso que esses 2 últimos episódios, para minha opinião, são bons, pelo fato de que a gente vê essa evolução tanto da Ellie virando a chavinha lá para ser vingativa mesmo, para cumprir a sua promessa, a sua vingança, quanto também na evolução do relacionamento dela com o Joel nesse episódio 6. Então, a gente vê aquele momento que é muito emocionante também no jogo ali, dele colocando ela dentro de uma cápsula espacial ali e uma fita, né? VHS não, cassete, né? Fita cassete ali, em que tem um som ali de uma decolagem, módulo, né? Isso, de uma decolagem e tal. Enfim, é muito emocionante. Eu acho que eles conseguiram capturar muito da emoção do jogo nesse momento ali. Detalhes, cara, de você ter que escolher o capacete que você vai usar, e você faz isso no jogo também, sabe? É muito legal. Quem jogou essa parte do The Last of Us 2 sabe do que eu tô falando, tá? Que eu sei que quem é fã ficava explorando cada dinossauro, ficava olhando cada item lá na sala espacial também, para ver a interação dos dois, que é muito boa mesmo nessa parte. Logo em seguida, a gente vê ali a Ellie já com 17 anos, né? Isso, aí com 17 anos ele tem o primeiro, entre aspas, desconforto com a Ellie, por conta que ele acaba descobrindo sobre a sexualidade dela. A sexualidade dela, né? Que ele abre a porta ali, porque ele sempre abria a porta do quarto pra conversar com ela, então... E ali aos 17 ele abre a porta um dia e aí ele tá com uma outra mulher lá, né, na cama. E ali a gente vê que é jogado no coitado do Joel, no coitado do pai Joel, quase que um pacote completo do que é ser um adolescente rebelde, né? Porque ela tá ali com alguém no quarto, né? Com a sexualidade ali, né? Ela tá fazendo uma tatuagem e ela Sim. tá usando droga. Sim. Então é quase que um combo do tipo, olha, veio a adolescência, né? A Ellie foi de 8 a 80 muito rápido, assim. E é muito engraçado que você vê que o Joe ele tá violento assim, não por conta da sexualidade dela, hoje, né? Uhum. Porque ele vê ali a relação dela com a Dina e ele gosta. Ele, tipo assim, ele não tem nada contra. Tanto que eles acabam fortalecendo o vínculo de novo. E um belo dia eles estão fazendo ali acho que vai ser a primeira saída dela pra fazer ronda? Que acontece com o Eugene? Um pouquinho antes disso ela resolve morar nos fundos da casa, na garagem, né? Daí tem toda uma coisa ali que você fica com dó do Joe, nossa, muito dó mesmo. Nós esquecemos de falar também que tem um momento que ela queima o braço, né? Também pra esconder a mordida, né? Lá no começo. É porque ela queria usar manga curta de novo. Isso, né? Exato. Daí ela quer esconder a mordida, ela queima o braço. Então, voltando agora, daí vai porque ela sempre quis, né? Ser vista como uma adulta, como uma pessoa que era capaz de fazer as mesmas coisas que o Joel, que os demais faziam. Aí o Joel chama ela ali pra primeira patrulha com ele, né? E a gente acaba entendendo o que aconteceu com o Eugene, né? Exatamente. O Eugene, ele acaba sendo mordido. E daí o Joe e a Ellie encontram com ele e ele quer
falar com a Gale. Gale, com a isso. Gale, que é a esposa dele, que é a psicóloga lá do começo, que a gente comentou, né? Que ela odeia o Joel, porque o Joel matou o Eugene. E a gente sempre se perguntou o que aconteceu, né? A gente Pra já gente imaginava que fosse uma situação de infecção e tal, mas Então, realmente é. Eu cheguei a pensar que era porque ele era um vagalume Pode e ele ser também. sabia da Ellie, entendeu? Mas realmente não foi isso. Boa teoria, boa Né? teoria. E realmente não foi isso. Eu já pensei que seria uma coisa relacionada à infecção, só que daí eu ficava falando, nossa, mas ela é uma psicóloga, uma pessoa estudada, como que ela não entende que se ele não matasse o cara seria um perigo, né? Tipo, antes de entender Do e ver a jeito que história, foi, né? só que ele, daí assim, ao mesmo tempo que, isso que é legal desse episódio, e é muito bom desse episódio, porque você fica com raiva da Ellie e nesse momento você fica com raiva do Joel. Sim. Porque a Ellie fala, cara, dá tempo, mano, dá tempo de levar ele pra Conversar com ela de conversar longe, né? de longe, a gente vai estar perto, a gente cuida e tal. E realmente a gente sabe que poderia tentar, pelo menos, né? E o Joel ali, ele é implacável, né? Não sei se também querendo proteger a Ellie, ele é implacável. Ele coloca a segurança de Jacksonville acima de todos, Isso, né? de todos. E a gente, daí ele engana ela, né? Ele mente pra ela, ele promete pra ela que vai fazer com que ele tente falar com a Gale. Ela sai, né, pra buscar os cavalos, né? E nesse momento ali, até ela voltar, ele executa o Eugene. E mesmo com o Eugene falando que queria ver a esposa, por favor, pra ele não fazer aquilo. Aí ele até tenta ali acalmar a situação, falando pra ele fechar os olhos, imaginar ela e tal. E a gente vê que ele executa. E quando a Ellie chega, ela fica muito sentida, né? Muito revoltada de ter visto que o Joel prometeu e mentiu pra ela naquele sentido de que iria tentar poupar ali por alguns minutos ou alguns minutos a mais o Eugene, né? E é muito tensa daí a cena, a hora que chega com o corpo com a Gale e o Tommy ali, né? E daí ele meio que explica, né? Ele conta uma história, ele mente. Ele né? tenta confortar ela, né? Ah, não, ele falou que ele te ama muito. E realmente ele falou que ele amava muito mesmo a Gale. Mas ele fala que... Ele fala o que mesmo do Eugene? Que ele se transformou antes ou... Ele fala que ele pediu pra... Ele tava quase se transformando e que amava muito ela e que pediu pra que ele passasse essa mensagem pra ela. Ah, é verdade. Não que ele queria falar, né? Isso, exatamente. Exatamente. Aí, beleza, ela tá ali, né, meio que sendo confortada. Ela chora, abraça ele e tudo. Sim. E daí do nada... Aí a Ellie vem com o pé no peito do Joe, né, cara? Falando que não, na verdade ele implorou pra ver ela. O Joe prometeu pra ele e pra ela que iria, né, e daria tempo dele falar as últimas palavras pessoalmente pra ela, mas o Joel o executou. Então a gente sente ali uma vergonha alheia até assim naquele momento. Nossa, o que o Joel deve ter pensado e sentido naquele momento, mas a gente entende também a revolta da Ellie que ele prometeu pra ela, né? tipo aquela coisa quando você tem um filho, né? Vou contar uma história. Meu pai Meu pai não gosta de receber visita no domingo, né? Aí um dia, meu tio chegou no domingo, lá em casa, perguntou do meu pai, eu falei, meu pai, ele tá dormindo, tio. Aí meu pai falou pro meu filho, pro meu irmão mais novo, né? Vai lá, fala pro tio também que eu tô dormindo. Daí meu irmão saiu lá fora e falou, o pai tá acordado aqui dentro. Daí meu pai levantou, o guri mentiroso. Ele já saiu lá fora pra receber meu tio, mas ele tava muito bravo já, porque... É a inocência, né? Mas assim, nesse caso, a Ellie tava muito brava porque o Joe mentiu pra ela e traiu a confiança dela. Cara, foi uma grande ruptura, né? Eu assistindo, eu falava assim, não precisava ele ter prometido pra ela, né? Ele podia ter continuado falando, não, eu vou matar, não vou... Ele poderia ter amarrado ele, tentado de longe, tentar conversar, entendeu? Assim, nessa parte eu dei razão pra Ellie nesse sentido. Embora também entenda a decisão do Joel, que é uma regra, eu acho que de Jacksonville, é uma regra dele também, né, da sobrevivência, porque querendo ou não, o Joel é um sobrevivente do dia 1. Mas eu acho que são coisas que são difíceis, cara, tipo, você tem que decidir naquela hora, entendeu? Então, mas só que se você pensar que o Joel é um sobrevivente do dia 1, quantas situações dessa que ele não deve ter passado na vida, em que ele só sobreviveu porque ele acabou tendo que ser impiedoso. Então, assim, até por uma proteção da própria Ellie, eu entendi, mas só que nesse momento ali a razão tá bem mais realmente com a Ellie.
e ela deixa ele ali em panos bem sujos, vamos dizer assim, com problemas ali, sem panos quentes, né, sem nada para acalentar a situação. E a Gale, né, dá um tapa no rosto dele, enfim, fica uma situação bem de climão, né? Sim. E o final desse episódio é aquela parte da festa, né? Isso, porque o que acontece? Daí a gente vê que a relação dos dois depois dessa promessa, né, que relaciona, ficou estremecida. E ao mesmo tempo a Ellie falou assim, poxa, se ele conseguiu olhar no meu olho e prometer que não ia matar eu esqueço o nome do cara, o Eugene, ele fez o mesmo olhar pra mim quando ele prometeu que aquela história que ele contou pra mim lá de Salt Lake City, dos vagalumes, era verdadeira. Então ela já começou a questionar e achar estranho aquela história. No jogo, gente, já indo para diferenças do jogo e da série, no jogo a Ellie ela vai até o hospital de Salt Lake City, tá? Ela vai sozinha até lá e lá vasculhando ela consegue achar um gravador em que mostra ali a verdade do que aconteceu. E na hora que ela tá saindo do hospital, o Joel chega desesperado porque ele tá atrás dela, né? Porque ela fugiu. E daí que ela confronta ele ali sobre o que realmente aconteceu e ele conta pra ela a verdade. Então é um pouco diferente do que foi mostrado na série. Então, daí como o Fernando falou, a gente vai lá para aquele momento da festa, da festa, né? Que a Ellie tá ali com a Dina, daí elas acabam se beijando, isso, né? E tem lá o Carl, acho que é o Carl, né? Acredito que sim. Eu não lembro o nome dele. Ó, tá vendo? Faz algum tempo. Faz um tempo a gente já perde o nome dos personagens, mas o preconceituistas lá. Isso, ele acaba brigando ali, o Joe acaba brigando com ele, né? E daí temos aquela cena da varanda que é muito boa. O pessoal tava esperando muito por essa cena e é uma cena maravilhosa. É muito boa porque a gente tem um vislumbre primeiro dele ali arrumando o violão ali na área da casa, né? Na parte da frente da casa. E ela passaria direto por ele, né? Então a gente tem esse primeiro vislumbre. Só que daí depois mostra que ela volta e conversa com ele, confronta ele ali. E cara, essa hora, tanto a Bella Ramsey como o Pedro Pascal mostraram a que vieram, assim. Porque, cara, a atuação do Pedro Pascal, ele não precisou falar muita coisa. Ele não precisou. Ele só chorava e, tipo, concordava, confirmava e falou, se fosse pra eu reviver tudo aquilo, eu teria feito tudo da mesma forma. Foi muito emocionante, cara. Foi muito emocionante essa cena. E ao mesmo tempo reconfortante, porque ela diz assim, eu acho que eu nunca vou te perdoar por isso, mas eu posso tentar. Né? Então foi um... E daí mostra naquele episódio que eles realmente se acertaram, eles estavam dispostos a superar aquilo. Perdoar um ao outro. Que ela entendeu o que ele falou, ele foi sincero com ela e que ela tentaria superar aquilo. Tanto é que ele fica até um pouco aliviado e eu acho que seria uma nova vida pro Joel, cara, porque... ele ficou todo esse tempo como um pai ali com a Ellie, mas por escondendo essa mentira dela, né, cara? Com essa sensação de que ele não contou a verdade pra filha. Por isso também, né? Ele ia na psicóloga, né? Exatamente. Então eu acho que o que deixa a gente com mais pena da morte dele foi que nesse momento em que ela fala que ele iria tentar, e daí no outro dia quando o Jesse chega e fala pra ela sair, ajudar ele na patrulha pra encontrar o Joel e o Tommy, ela fala, ué, mas cadê o Joe? Eu ia sair na patrulha com ele. Então você já vê que eles iam voltar a ter uma relação legal e sem essa mentira na relação. Então essa é uma relação muito melhor pro Joe e pra Ellie e que a gente tem uma pena maior ainda da morte do Joe por causa disso. Se não fosse a Abby, né? Porque no outro dia já o Joe já morreu. Exatamente, no outro dia disso aí o Joe já acabou batendo as botas. E aí o episódio 7 é uma continuação direta do episódio 5. Exato, né? Exato. A gente vê ali a Ellie chegando no teatro após ter torturado a Nora. E a gente vê ali que a Ellie tá bastante abalada, né? Por ter torturado alguém para tirar informações. Mas ao mesmo tempo ela fala que gostou, né? Vamos dizer assim, né? Ela fala que não sentiu tanto remorso. Aí tem toda a questão ali também do Jesse descobrir que a Dina estava grávida. E eles decidirem realmente que eles iriam embora. Eles iam encontrar o Tommy, que estava em um outro local.
e iriam embora, justamente porque a Ellie viu que chegou num limite dela ali, né, na hora que torturou a Nora. E também a questão ali da Dina está grávida, tá com a perna machucada. E ela falou, olha, vamos voltar mesmo então. Então todo mundo ali acabou se resolvendo nesse sentido, né? E a Nora, antes de morrer, né, ali na tortura, ela meio que deu uma dica. Isso, ela falou roda gigante e aquário, alguma coisa assim. Então que seria o aquário próximo à roda gigante, né? Então eles ficaram também sem saber para onde ir para procurar a Abby, né? Porque só com essas duas dicas eles não tinham noção do qual local seria. Então eles acabaram decidindo que sem pistas da onde está a Abby e com a situação da Dina, o melhor seria voltar. Exatamente. E daí nisso eles voltam ali, eles estão ali no teatro, né, que vira meio que a base deles. Uhum. E eles começam a buscar pelo Tommy, né? Eles o vão, Jesse e a Ellie. Eles vão até onde estaria lá, onde o Jesse com o Tommy estariam acampando ali, né, na cidade, o local, tipo, como se fosse a base deles antes deles encontrarem as meninas. E eles não encontram o Tommy. Daí eles escutam pelo rádio, né, que teria um sniper lá dando problemas pro pessoal da WLF. E eles têm quase certeza que é o Tommy. Só que daí, no momento em que eles estão ali, eles estão num prédio ali, realmente, mais uma vez, palmas pra HBO pela ambientação, né, cara, impecável. Eles enxergam lá a roda gigante, né, e ela fala, olha, lá é a roda gigante, a Abby deve estar lá. E daí tem uma pequena discussão ali com o Jesse, mas não, ali os dois explodem. Isso, um fala exatamente. pro outro o que realmente pensa. O que realmente sente. E ali tem uma ruptura dos dois ali também, né? Exato, porque, né, a Ellie fala, e se fosse com você, né? Se fosse com você, eu tenho certeza que você estaria fazendo a mesma coisa e tal, então não seja hipócrita, enfim. Aí cada um vai para um lado, né? O Jesse vai encontrar o Tommy e a Ellie vai em direção à roda gigante, ao aquário. Nessa parte, no jogo, a gente enfrenta ali um problema ali com a cidade alagada, sabe? Esse caminho até chegar o aquário é cheio de ruas com muito rio, assim, com muita água passando. E aí você tem um momento que você tem realmente que pegar um barco. Essa parte eu já não joguei. Isso. Então ali foi condensado na medida do possível acontecimentos cânones do jogo, né? Que é a questão da necessidade de ir pelo rio e tal. A única diferença é que eu não lembro, porque eu tô rejogando o jogo, mas eu ainda não cheguei também nessa parte. Eu já terminei o jogo, mas eu ainda não cheguei novamente nessa parte para a memória estar tão boa assim. Eu não lembro da Ellie ter caído no jogo, ter caído na ilha dos Serafitas. Para quem jogou o jogo, para quem sabe do que eu tô falando. Eu não lembro dela ter ido no jogo para a ilha. Eu lembro da gente pegar o barco e ir em direção realmente ali a roda gigante. E realmente tem essa onda, derruba ela? Isso, é complicado ali, tem bastante coisa ali, o mar tá bem Isso bravo. Isso me irrita um pouquinho, assim, em filmes e filmes e séries. O personagem tá lá no barco e acaba tendo uma onda, derruba o barco, aí do nada ele aparece na praia, assim. Exato. Isso me irrita um pouquinho. Porque realmente, como que o cara chegou lá? Tava longe, né? Né? Então, assim... mas pode ter alguma explicação, eu acho. Pode ser que a onda vai levando. Pode ser. Enfim, mas é o poder do protagonismo, na maioria das vezes, né? Exatamente. Se acontecesse com qualquer um de nós no meio do mar, isso daí, a gente não sei se ia acontecer essa mesma coisa aí. A pessoa morre. A pessoa provavelmente ia morrer. O poder do protagonismo nesse sentido de acordar ali na areia da praia. E daí ela vê que realmente o pessoal ali da WLF tá atacando aquela ilha. Ela é pega ali por uns Serafitas. Corrijo, tem esse momento no jogo em que a Ellie é pega assim pelos Serafitas. Agora eu me recordei. E ela chega ali na areia, ela levanta e já pegam ela. Isso, exato. Né? É uma criança que vela. É uma criança e que daí a criança já dedura. E ela quase vai de Vasco. Quase vai de arrasta, viu? Quase vai de arrasta. Ela chega a ficar penduradinha ali e é salva pelo ataque ali dos lobos à Ilha dos Serafitas, que vocês irão saber mais o porquê, todas as miúças desse ataque na temporada que vem, na versão dos dias da Abby, né? Então aí a Ellie chega
sai ali correndo da ilha, a gente vê umas explosões na ilha e tal, mais um gancho da HBO para o que vai acontecer na terceira temporada, e a gente vê a Ellie chegando no aquário, cara, e essa parte é bem fiel ao jogo no sentido do jeito até que ela entra no aquário, que você tem que ir pelo ladinho assim, subindo uns obstáculos assim e entrando pela janelinha assim, cara. E ela muito encontra legal. mesmo a Mel e o Owen. Isso, encontram a Mel e o Owen. A Mel, do jeito que tava ali na série, ela tá com uma japona muito grande assim, né? Acho que de frio, né? E você num primeiro momento você não observa que ela tá grávida no jogo também, você não sabe. E aí o que acontece? Só que nesse momento tem uma diferença, que é o momento que você mata o cachorro deles também. Que o cachorro ataca você primeiro ali dentro do aquário, no jogo, e você mata o cachorro. Daí é um dos momentos marcantes, porque depois na versão com a Abby, você joga com o cachorro te ajudando. Então assim, você sabe que você matou aquele cachorro e depois no gameplay da Abby o cachorro tá te ajudando ali, você tem uma relação com esse cachorro. Enfim, daí você mata o cachorro e chega ali com um confronto com o Owen e a Mel. E o Owen e a Mel realmente são um casal. Eles estão discutindo ali algo relacionado com a Abby. Repito, mais um gancho do porquê que eles estão discutindo, porquê que o Owen queria sair dali. Vocês vão descobrir na terceira temporada, na versão dos fatos pelo olhar da Abby. Sim, é uma cena muito dramática também, né? Porque a Ellie acaba matando os dois. Acaba ali, e você vê que a Ellie não quer matar os dois. Ela já chega, pelo que aconteceu com a Nora, ela já chega falando, viu, só me fale onde ela tá. Ela usa até uma tática que o próprio Tommy e o Joe ensinou, que é a questão de apontar no mapa ali e tal. Viu, só fale onde ela tá, eu vou deixar vocês e tal. Só que daí o Owen tenta ser um espertão, reagir, ali, né? Tenta reagir. E ela acaba matando ele ali no impulso. E o tiro que ela acertou no Owen acabou acertando a Mel também. O pescoço da Mel, né? De raspão. E, cara, daí nessa parte, porque no jogo você mata um primeiro e, se eu não me engano, você mata a Mel com uma faca, se eu não me engano. E ali, daí só o que acontece? Na hora que a Mel cai no jogo, ela abre a japona e demonstra que ela tá grávida. E daí a Ellie fica muito nervosa, né? Balada, começa abalada. Só que no jogo, na série, cara, foi pior, cara, porque ela tá ali, né, quase que morrendo ali e tal, sabendo ela que vai morrer. Pede pra Ellie tirar o bebê. Tirar muito o bebê forte. E a Ellie não sabe o que fazer e pega, enfim, acaba morrendo mãe e filho no ali. fim que a Ellie não consegue, né? Exato. E ela até tem um delírio ali, ela acha que já tá com o bebê no colo, né? Que o bebê já saiu. Exato, cara. Isso foi muito forte. Daí chega o Tommy e o Jesse. Chega o Tommy e o Jesse ali naquele momento em que a Ellie realmente tá ali desesperada e abalada pelo que acabou de fazer. E aí eles vão até o teatro, né? Eles vão até o teatro, estão ali se recuperando e até acertando as coisas para voltar, né? Até planejando o caminho e tal para voltar embora. E a gente vê que finalmente a Abby chega até o teatro. Ela rende ali a Dina, né? Tipo, antes disso, só pra gente entender. Então a Abby foi até o aquário e viu a cena. Não viu, cara. Não viu. Não. O que acontece? No jogo, a Ellie faz... Ela nem tava lá então. Não. A Abby nesse momento... contém spoilers agora. Mas a Abby nesse momento tava lá na Ilha dos Serafitas pra salvar uma criança serafita, que ela vai ter um relacionamento com uma criança, uma questão... Relacionamento no sentido de... Vai ter um apego. Exato, um apego. Cara, vai ser muito legal essa terceira temporada se a HBO fizer certinho, sabe? Porque vai mostrar realmente o lado humano da Abby e que faz a gente ficar... E a atriz é muito boa, a Caitlin Dever. E que faz a gente ficar tão na dúvida de ficar no lado da Abby ou da Ellie na história, né? Mas vamos lá. Então, aí o que acontece? Ela tá lá nessa ilha, que tá tendo aquela explosão, que tá tendo aquele ataque, e a hora que ela volta pro aquário, cara, é muito spoiler, mas já avisei que ia ter spoiler. Ela tem uma promessa com o Owen, do Owen meio que largar tudo ali, porque os dois eram namoradinhos antes. Entendeu? Antes de engravidar. Então Mel. ela é ex do Owen. E ela acaba tendo uma relação ali com o Owen. E o Owen meio que promete ou deixa ela com esperanças deles saírem dali e irem para um outro local onde teria uma célula vagalume.
Entendeu? Entendi. Para eles fugirem da WLF e retomarem a vida. Então, Interessante. então o que acontece? Ela volta daí, né, depois de tudo que aconteceu na ilha, que é uma porrada de coisa difícil e também que abala ela volta ali com aquela esperança e vê os 2 mortos. E daí o que acontece? A Ellie esquece a mochila dela no local. E daí ali ela consegue ver o mapa e que tem o teatro como base. Mas não sei como que a série vai explicar como a Abby achou o teatro. Mas no jogo é dessa forma. Então essa cena do teatro vai ser o final da 3ª temporada. Vai ser, eu acredito que não. Eu acredito que o final a não ser que eles dividam em mais uma parte. Porque é o final do dia 3, né? Isso, só que daí tem mais depois. Né? Tem mais. Tem mais depois. Então o que acontece? Você vai acompanhar todo o dia 1, dia 2, dia 3 da Abby, tá? E que o dia 3 realmente da Abby vai terminar no teatro, como a gente viu. Só que tem mais coisas pra frente ainda daí. Nossa, tem muita coisa. Tem mais coisa. Então a gente parou na metade do segundo jogo ainda? Ou nem na metade chegamos? Nós estamos, vamos dizer, em 30%. 30% do segundo jogo? Do segundo jogo. E daí mais 30% a visão da Abby e mais 30% dos acontecimentos finais, eu acredito. Meu Deus, tem muita coisa acontecendo, gente. Tá, 40%. 40% Ellie, 40% Abby e 20% ainda que falta do restante. Mas pode acontecer, então, da HBO separar em mais uma temporada. E outra coisa, uma pergunta pra quem não jogou o jogo. O final do segundo jogo é fechado? Cara, ou tem ganchos? É um final que mostra realmente a consequência da vingança das duas, né? Tanto da Ellie quanto da Abby. Mas deixa um final triste, cara. É um final triste pra Ellie. Mãe. É um final triste pra Ellie e pra Abby um final esperançoso. Meu Deus. Um final esperançoso. No jogo, quem sai ganhando nessa história um pouco mais é a Abby. E temos diferenças boas aí do jogo pra série, né? Não, sim, com certeza. Então a gente vê ali daí no final que realmente a Abby chega no teatro, ela dá um tiro no do Jesse. Né? Antes disso a Ellie e o Jesse estavam se acertando, conversando lá naquele palco, né? Uhum. E eles estavam realmente buscando uma solução, assim como a Ellie fez com o Joel também, né? Cara, é a típica manobra de roteiro de você se apegar a um personagem antes dele morrer. É normal. Tipo, tava ali se acertando, ele sendo legalzinho com ela, então beleza e tal. Tá tudo bem, você com a Dina e tal. Se acertaram. Falou que ele faria isso por ela também. Exato. Cara, tá aí, logicamente, pra ele morrer ali no Não, e é muito rápido, é assim no jogo também. Ele abre a porta, tomou um tiro, caiu. Exato. Você fica incrédulo. E, cara, isso foi muito parecido com o jogo, porque realmente acontece aquilo. O Tommy toma um tiro, o Jesse toma um tiro, a Ellie é rendida. É porque eles escutam um tiro no Tommy, isso? Exato. Aí a Ellie e o Jesse correm pra ver o que tá acontecendo. Isso. E nessa surpresa, quando o Jesse abre a porta, ele já é morto pela Abby. E daí a Abby aponta a arma pra Ellie, a Ellie fala, não, e daí aparece o barulho do tiro em direção a Ellie. E daí já, no jogo já corta pra Seattle dia 1. Igual na série. Seattle dia 1, na visão da Abby, e a Abby lá naquele estádio lá que o Botafogo jogou Exato, Seattle é um estádio de futebol barra futebol americano, né? Também. E que é a base da WLF e que vocês irão na 3ª temporada acompanhar daí o dia a dia, os 3 dias dia ali. Dia 1, dia 2, dia 3, pela visão da Abby. Né? De tudo que aconteceu. E agora você já sabe tudo que aconteceu ali dos 3 dias da Ellie, né? Até aquele momento. Então a gente vai voltar um pouquinho ali no tempo e vai ter os 3 dias da Abby até chegar de novo no teatro. Aí o Thais falou que tem mais algumas coisas aí pro final. Exatamente, cara. Vai ter um embate entre as duas. Tem mais coisas que acontecem depois ainda. Que, olha, se a HBO quiser enrolar, dá até uma quarta temporada, viu? Será? Eu não sei se ela vai fazer tudo na 3ª ou se de repente esse pós dia 3 da Abby vai virar uma 4ª temporada. Não sei não, viu? Porque tem bastante elementos ali pra você enrolar. Lógico que vai ficar uma coisa um pouco maçante, mas tem bastante elementos pra você enrolar sim pra uma 4ª temporada, que seria as consequências pós esses dias 3 ali, né? Esses 3 dias em Seattle. Cara, vamos primeiro falar da nossa opinião, né? Eu falei que eu queria reclamar e queria falar que é ruim ou bom depois que eu visse o material completo da 2ª temporada.
Mas eu ainda acho que é cedo para dizer qualquer coisa. Por quê? Nós vimos só a visão da Ellie, 3 dias da visão da Ellie. Então é ainda um material incompleto, Fernando, porque a gente vai ver todo o enredo completo no final da terceira, quando a gente tiver a visão da Abby desses 3 dias também. Sim. Mas eu confesso que o que me decepcionou, os pontos negativos, a participação do Tommy, pelo menos nesses 3 dias da Ellie, o Tommy ele ficou muito assim esquecido assim na série, e no jogo ele é muito importante. Importantíssimo, né? Tommy. Aquela coisa ali que eu falei, a reação, o comportamento da Ellie pós-morte do Joel. Eu acho que esse gap de 3 meses acabou atrapalhando bastante. Atrapalhou essa questão de... Porque no jogo é imediato, ela já sai com aquela licença. Porque a premissa da vingança é você estar com sangue quente ali na hora. Então você tem que sair agora, ó. Acontecer alguma coisa, eu vou agora. Exato. Você não vai esperar. E o jogo é essa urgência, cara. O jogo passa. E na série não. E daí teve todo aquele momento, aqueles momentos polêmicos ali, aquelas piadinhas com a Abby, com a Dina, sabe? Que cortou um pouco ali. Você fala, pô, mas a Ellie tá de boa, cara. Tá de boa. Por que? E em muitos momentos, a impressão que deu, cara, é que as duas estavam mais numa road trip, sabe, ali se conhecendo e sendo o momento start daquela relação ali, em que uma se declara para outra, do que realmente uma viagem de vingança. Sim, porque a Dina também tinha vínculo com o Joe. O Joe exato. amava ela, nossa, adorava ela. Sim. Tanto que ele fala, até parece que a Dina é minha filha e a Ellie não é. E a Ellie não é. Então, assim, eu achei que faltou muito isso, mas eu digo que a partir do momento em que que eles escapam dos Serafitas e ela vê o hospital e ela opta por ir até o hospital, naquele momento em diante, e eu sei que é pouco, né, porque é praticamente o final do 5º episódio, que termina só no 7º, mas nesse final do 5º e o 7º episódio eu consegui ver mais a Ellie do jogo na Ellie da série. E por isso que eu gostei desse desfecho ali. Eu acho que no que se propôs a fazer, essa temporada ela conseguiu amarrar alguns pontos ali, cara. Conseguiu principalmente também condensar e deixar mais resumido uma história que não ia conseguir ser contada. Muito complexa, muitos momentos. Mas os principais momentos, para quem jogou o jogo, tá ali, né? A parte dos Serafitas, a parte do hospital, a parte de alguns confrontos ali com alguns soldados da WLF. Então o principal ali, pelo menos dos 3 dias da Ellie, está ali, né? E eu acho que isso vai ficar mais completo quando a gente ver a 3ª temporada, que seria a visão dos 3 dias por parte da Abby. Certo. Você acha, então, que a primeira temporada foi melhor do que a segunda? Foi. Foi muito melhor do que a segunda? Cara, é que, na verdade, é pra 2 gostos, né? Por exemplo, pra quem já jogou o jogo, a primeira temporada é infinitamente melhor, porque ela é muito fiel ao jogo. Fiel. Ela é muito fiel ao jogo. Só que daí, o que acontece? Eu vi muita gente reclamando da primeira temporada ser muito fiel ao jogo. Né? Muita gente falando, mas não inventou nada, foi a mesma coisa de eu ter visto. Eu já vi a história do jogo, eu não queria ver exatamente a mesma coisa na série. Aí agora na segunda temporada eles fizeram mudanças e o pessoal reclamou. Reclama também. Então, assim, eu acho que a 3ª temporada a HBO vai ter que tentar achar um meio termo. E é difícil quando você tem uma obra que já é estabelecida. Quando você tem uma sombra de outra coisa, né? Você tem a sombra do jogo. A gente tava falando aqui com o Marquinhos, do estúdio, né? Que tava falando, olha, por causa de vocês aí, eu comecei a assistir o The Last of Us. E eu falei, ele tá na primeira temporada. Ele falou, gostei muito da série e tal. Eu falei, você já jogou o jogo? Ele falou, não. Eu falei, cara, então a melhor coisa que aconteceu com você. Porque você vai consumir essa série sem o vício e até o pecado de você já ter jogado o jogo. E a segunda temporada, realmente, você fica naquela, isso não aconteceu no jogo. Isso daí é igual no jogo. Nossa, que legal. Não, isso daí tá diferente do jogo. Então você fica muito preso, cara. Então eu acho que as maiores críticas são das pessoas que gostam muito do jogo e que queriam ver realmente tudo exatamente, perfeitamente retratado na tela.
Só que quem vai e assiste aquilo como uma mídia alternativa, que foi o que a gente já disse aqui, esquece o jogo. Você quer a história do jogo? Vai jogar o jogo. Assista a série pra tentar ver algo novo também, cara. Enfoques novos. Eu acho que teve coisas que a série aprofundou melhor que o jogo. Sim. Né? A relação da Ellie com a Dina, o Tommy... não, o Tommy não. O Jesse, assim, né? O Jesse. A Dina do jogo é pior do que a Dina da série. Isso. E o Tommy do jogo é pior. É melhor exato. do que o Tommy da série. Então, teve muito... Teve meio que... Como é que eu posso dizer? Um balanceamento, isso, né? De coisas ruins e coisas boas. Coisas ruins e coisas boas. O Joel do jogo e da série é maravilhoso. O Pedro Pascal pau a pau. É muito bom. Em alguns momentos, o Joel da série chega a ser melhor do que o do jogo, no sentido de ter aprofundado mais a questão dele como um cidadão ali de Jacksonville, dele ajudando, essa relação dele com a Ellie, eu acho que na série foi mais aprofundado do que no jogo, cara. Essa questão ali dele descobrindo a sexualidade dela se revoltando como uma adolescente, isso não foi tão retratado no jogo, sabe? Então eu acho assim que no frigir dos ovos, eu acho que o omelete foi um omelete até saboroso, cara. Eu gostei. Eu gostei, cara. Eu acho que dá pra gente ter uma esperança de que a terceira temporada vai vir corrigindo esses pontos que faltou na segunda temporada, principalmente com relação ao Tommy. Eu acho que o Tommy vai ser um antagonista chato pra Abby ali. Eu acho que eles deixaram o Tommy de lado na segunda temporada pra deixar ele pica na eles terceira. Podem corrigir isso mesmo. Deixar ele pica na terceira, porque onde que ele tava? O que ele tava fazendo todo esse momento? Você não sabe. Eu acho que ele tava no encalço da Abby, cara. Eu acho que vai revelar Pode isso, ser. entendeu? Que ele vai ser uma pedra no sapato da Abby, como a gente sabe que em alguns momentos do jogo ele acaba sendo. Então, eu tô animado pra essa terceira temporada, mas também o hype reduziu um pouco, confesso. Do que eu acho assim, que como a série já tá renovada, né? Ela vai sair possivelmente em 2027. Então eles têm um tempo bom pra trabalhar essa série, pra trabalhar todos esses arcos aí, né? E como a gente já confirmou também, a Abby vai ser a protagonista da terceira temporada, com os 3 dias dela, mais o final ali, o restante do jogo, né? Então pra você que não gosta da Ellie, da Bella Ramsey, vai ser um prato cheio aí a terceira temporada, porque tudo indica que ela vai aparecer, se aparecer, no último episódio. Então, eu acho assim, agora falando dela um pouco, eu acho que quando ela tem que entregar drama em momentos sérios, assim, ela consegue entregar bastante. Vai bem. Uhum. Mas assim, os momentos que... cômicos, assim, eu não me pega, sabe? Não me pega. As piadinhas que ela fazia, dela se sacando, assim. Não me pega. Não gostava. Não gostei. Repito, gente, não tem nada a ver com a imagem, com a estética da personagem, de ser diferente da do jogo. Isso não tem nada a ver pra mim. É mais a questão, realmente, dos momentos ali descontraídos que eles tentam fazer, que realmente pra mim Mas não pegou. atrapalhou muito aquela história do Marquito, cara, pra mim. Não atrapalhou você? Algumas horas você não assistia assim e você lembrava do Marquito? Elas realmente são muito parecidos, cara. Não, quem foi o filho da mãe que fez isso, né, que cara? pensou nisso e fez esse meme, cara? Porque algumas vezes, assim, acabava com a experiência. Eu tava assistindo, eu lembrava do Marquito, falei, cara, não é possível. Não dá, realmente. E também, cara, eu acho que eu sei que seria ruim esperar mais por essa segunda temporada, mas eu gostaria de ver uma Ellie mais velha, esteticamente. Mais madura também, né? Então, não tô falando outra atriz, ela mesma, a Bella Ramsey, só que daqui, 2 anos ainda, sabe? Pra mostrar uma diferença na questão, assim, dela ter amadurecido. Que no jogo a gente vê ela lá pequenininha, com 15 anos, 16 anos, nos flashbacks, só que quando você tá jogando... legal, isso é legal. Até esse momento, a primeira temporada é muito boa, é legal esses momentos. Isso. Só que agora já tá com 19 anos, ela já tem toda a questão de ser quebrada várias vezes, de ver coisas que ela nem imaginava em ver na vida dela. E eu não consegui ver muito essa mudança de idade, cara, entendeu? Então, pra mim, ela lá com 15, 16 anos é a mesma com 19.
Tipo, então eu não vi muito Só essa evolução isso. física dela. Só que com 19 ela tá mais confiante, né? Exato. Ela sabe mais o que fazer. Tá mais séria, né? séria. Exato. Nessa parte ela mandou muito bem, porque é a parte interpretativa da personagem. Mas esteticamente, no sentido de visualizar ela mais velha, eu não conseguia muito visualizar. Principalmente quando teve o episódio 6 ali dela um pouco mais nova e tal. Eu não conseguia ver muita diferença estética na questão de envelhecimento, tá, gente? Mas na questão de interpretação, ela conseguiu mostrar uma clara diferença dela com 15, 16 anos e dela com 17, 18, 19 anos, que foi o momento ali da adolescência, da rebeldia. Isso foi muito legal. Mas eu não consegui ver esse envelhecimento muito na tela, isso me incomodou um pouco. Isso, e ali tivemos mudanças na equipe, né? Criativa. Isso, notícias aí da terceira temporada. O Fernando já falou, a Abby vai ser protagonista, algo que pra quem conhece a história é até um pouco óbvio. Muito boa atriz. Exato, eu acho que vai entregar demais nessa terceira temporada. E a gente tem ali mudanças na equipe criativa, né? O Neil Druckmann, né? Que é o co-criador da série dos jogos, ele anunciou que está deixando a produção para se concentrar em seu trabalho, provavelmente relacionado ao jogo, né? Na Naughty Dog ali, né? Então, pode ser algo que preocupa? Pode, mas eu acho que a semente da série já está plantada, então eles não vão poder sair muito do que é o próprio jogo, né? Então, a história do jogo. Então, assim, preocupa? Preocupa sim, mas ao mesmo tempo a gente pensa que a boa atriz que vai interpretar a Abby, os acontecimentos que a gente sabe que tem que acontecer para a história andar na terceira temporada são acontecimentos bem marcantes, então eu acho que a terceira temporada ainda pode ser salva, Fernando. Eu também acho isso. A segunda temporada foi boa, a primeira temporada pra mim é muito melhor, mas é isso, serve pra contar, é aquela escalada, né? Esperemos que a terceira temporada seja a grande finalização dessa história, porque não pode ficar esticando muito também a corda, né? E o que esperar da terceira temporada, como a gente já disse, a visão da Abby, né, de todos esses 3 dias. A gente vai aprofundar mais nessa guerra entre a WLF e os Serafitas. Nós vamos entender mais também sobre os Serafitas, quem é a líder dos Serafitas ou a figura que os Serafitas endeusam, todo esse lore, né, da guerra entre eles, do conflito pelo controle de Seattle, e também um amadurecimento da personagem da Abby, que veio de uma vingança, né, tá? Uma vingança para uma espécie de salvação, né, que vai aparecer ali na vida dela, algo que ela vai ter que proteger também, assim como o Joel teve que proteger a Ellie lá na primeira temporada, ela vai encontrar alguém que ela daria tudo para proteger também. É aquela história, né? O vilão depende do ponto de vista de quem, né? Exato. Depende do ponto de vista de quem é contado a história. O herói é o vilão da história do vilão, como que é? O herói é o vilão do vilão... Não. Fica pra você. O herói é o vilão... Pera aí, vamos pensar. Como dizia o Chapolin. O herói é o vilão da história do vilão. O herói é o vilão da história do vilão. Acho que... né? Fica. Valeu, tchau.